nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e hoje nós vamos construir o saber integrativo, ao qual eu vou pedindo licença para iniciar essa construção sobre a validade do conhecimento a partir da integração. E para quem não me conhece, aqui está vos falando a Luciana, brasileira de nascimento, cidadã do mundo de entendimento, terráquea, residente atualmente em Portugal. E na minha inteireza, na minha integração pessoal, psicóloga, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde em psicologia integrativa, administradora, mestre e doutora lá no Brasil pelas federais do Rio de Janeiro, com mais de uma década de vivência dentro da pesquisa, da investigação científica, da docência como servidora pública federal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aqui para Portugal, na Universidade do Minho, na Universidade de Trás-os-Montes e Douro, na clínica integrativa, nos processos vivenciais integrativos corporativos, nas mentorias, nos coachings, na educação de profissionais de saúde em psicoterapia integrativa, integrando a minha vida e oferecendo a minha vivência integrativa, a minha integração ao mundo, ao planeta. Então vamos construir o saber integrativo hoje sobre a validade do conhecimento. Então, em termos de validação do conhecimento, o integrativo tem a dizer que todo conhecimento é válido. Todo ato de apreender algo e transformar nessa apreensão num processo interno, e esse processo interno ser apropriado pelo sujeito e gerar movimentações multidimensionais da sua inteireza, que vão compor excitabilidades, inativações em gradações distintas dos sistemas das multidimensões que compõem o ser em seus vários níveis. Nos níveis microdimensionais, lá do quarks dos átomos, que vão formar nas suas apropriações daquele movimentos e processualidades específicas aos átomos que eles compõem, esses átomos com as suas processualidades e movimentos específicos, compondo as moléculas que integram essas moléculas nas suas especificidades, propriedades específicas, compondo células, essas células compondo órgãos, os órgãos nas suas especificidades, a partir daquele ato de apreensão do conhecimento, compondo sistemas, esses sistemas, na sua integração com o conjunto, integrando esse organismo que tem contato na vivência, a inteireza da vivência, faz a sustentação do contato, captura esse contato, transformando isso num contato apreendido, assimilado, que vira o movimento do processo do conhecimento, esse processo que tem contato, captura, assimila, introspecta e coloca para dentro e organiza toda a inteireza do ser para recepcionando esse contato com as suas especificidades, transportá-lo internamente em todos os multiníveis que compõem a inteireza do ser, e estes multiníveis, a partir desse contato, dessa assimilação, através da captura que adentra, gera
uma alteração, uma tensão, uma intensificação, na verdade geram muitos processos simultâneos, alguns intensificam, excitam, outros são inibidos, reduzem a ação, outros vão gerar aceleração, outros vão gerar repulsão. Em multiníveis, muitos processos são iniciados a partir daquele contato, daquela captura, daquela assimilação e daquela introspecção, aquele trazer para dentro. E a inteireza que está em contato com isto, que é esse conhecer que adentra, gera alterações, geram modificações, e essas modificações em multiníveis, em gradações, vão gerar processualidades internas multidimensionais com esses graus, gradações diferenciadas de excitabilidade, gradações diferenciadas de inibição, e essas gradações processuais, elas internamente vão envolvendo a sua vizinhança, os seus vizinhos, os componentes que estão no entorno, que também vão sendo ali no contato daqueles primeiros que foram excitados ou inibidos com a introjeção, com a entrada daquilo que vinha de fora, e esse processo é chamado conhecer. Essa rede integrada de alterações a partir de algo que entrou, ela vai se reverberando, ela vai se repassando dos níveis diretos do contato para aqueles mais indiretos, mas que tiveram direto contato com os primeiros níveis que se alteraram, e aí o segundo nível se alteraram, e aqueles que estão no terceiro nível de contato estão em contato com a alteração do segundo nível, desse terceiro nível também se altera, e os do quarto nível de contato têm contato com o terceiro nível alterado, e isso numa cascata em múltiplas dimensões, em gradações diversas, vai reverberando como aquele ato de jogar uma pedrinha numa água que está ali passando, e gera uma circunferência ondulatória, porque a pedrinha é mais arredondada naquela água. Então tem essa primeira água que a pedra contatou e que abriu aquela circunferência, mas aquela circunferência da abertura da passagem da pedra com o seu corpo inteiro ali, com a sua inteireza dimensional, abriu aquele espaço na água. A água vai se retraindo, então o primeiro contato passa para o segundo, então vai formando uma circunferência que se amplia e se transfere em todas as águas e chega até um ponto que pode encontrar um anteparo, alguma coisa mais enrijecida, e ela toca ali e reverbera e retorna essa ondulação que foi de abertura. E enquanto tiver energia de movimento nessas ondulações sobre a água, isso está gerando processos de alterações, modificações e autorregulações de tudo isso que está em contato com aquele ponto de partida que foi a pedra entrando na água que estava ali na sua inteireza e criando uma ondulação de movimentos. Então, nós temos que pensar nessa ondulação de movimentos que vai se ampliando, se expandindo, vai transcendendo e vai repassando aquelas alterações para níveis subsequentes, e esses níveis subsequentes, nas gradações das alterações, vão se alterando, vão criando processualidades internas a partir daquele contato que tiveram e vão transmitindo as suas alterações aos outros níveis que estão em contato, como a ideia das ondulações de circunferência a partir do jogar de uma pedrinha numa água que estava ali calma. E esse processo todo é a produção e a validação do conhecimento que chega ali, quanto àquela modificação, aquele contato que gerou uma produção diferente, que gerou algo novo, que intensificou e que foi introspectado, que adentrou aquele universo de contato, e vai
sendo transmitido em todos os níveis, em todas as camadas, em todas as multidimensões que esse contato, tanto o direto com a captura do que adentra, quanto com essa presença interna que vai modificando tudo por onde vai caminhando quanto contato, e vai gerando alterações e vai gerando transmissões dessas alterações de modo processual, e isso vai se expandindo, se transferindo de níveis em níveis, e esses níveis de transferência da presença daquilo que entra, que é o conhecer, é tudo aquilo que traz um contato e que adentra o universo do ser, multidimensionalmente vai sendo validado no sentido de que vai sendo recepcionado e vai sendo promovidas modificações processuais, funcionais, aquilo vai se integrando, vai se associando ao que já está, em gradações de excitabilidade, de inibição diversificadas à medida da relação do contato ser mais direto, menos direto, da intensidade que esse contato gerou na processualidade que já vinha de acordo com o padrão estabelecido para manter a funcionalidade do inteiro, a funcionalidade integrada que estava anteriormente estabelecida, daquele contato, daquela captura do conhecer, daquilo que adentra, e adentrando gera as alterações que vão se transmitindo, reverberando nos multiníveis, em gradações diversas, até que chegue a um ponto que todos os multiníveis que pudessem ser ali envolvidos, né, que pudessem, que estiveram ali na transmissibilidade daquilo novo que adentrou e se tornou conhecimento, possam gerar um padrão de integração, uma integração daquilo que entrou, e aí quando isso está integrado nas suas gradações, nos diversos multiníveis que envolve, começa a gerar um movimento agora de dentro para fora, ou seja, um movimento que já houve uma integração interna e que vai se traduzir num espelhamento, num retorno do interno para o externo dessa integração, ou seja, dessa acumulação, dessa associação desse conhecimento que se deu de fora para dentro em vários multiníveis graduais das multidimensões, e agora se integra, se associa internamente e se traduz elevado de dentro para fora, mobilizando os multiníveis que foram alterados, no que a gente costumeiramente chama de uma resposta, de um ato, de um comportamento que vem de dentro para fora, transmitindo as alterações necessárias para integrativamente, integrando-as para que um grande conjunto do inteiro responda à aquisição daquele conhecimento, possa armazená-lo, possa tê-lo disponível, possa se organizar e se ajustar a ele e possa então agir, possa então se colocar inteiramente em relação a esse conhecimento que ali surgiu, que ali foi vivenciado, e resultar numa exposição, num ato de inteireza na relação com tudo que está fora, a partir daquele conhecimento adquirido. E este processo integral, inteiro, né, de todo esse movimento em multidimensões, em gradações diversas que ocorre quando há um contato, uma captura, uma assimilação e uma introspecção para dentro, e que chega ao seu ponto de integrar todo o ser, né, todo o inteiro, e aquilo está organizado, associado, integrado internamente, produz uma resposta com a mobilização, com a ação de todo o inteiro, com as suas multidimensões nos seus multiníveis, gera a validação desse conhecimento que se integrou, que vem de fora, adentra, se integra, se associa, se conecta com o inteiro e produz uma ação de dentro para fora
integrativa da inteireza, tornando esse conhecimento válido para aquele ser que o vivencia. Então, a validade do conhecimento está na mobilização, no movimento processual de contato, assimilação, apreensão, captura, introspecção interna, integrando, né, sendo transmitido multidimensionalmente nos seus multiníveis para toda a inteireza do ser, ao ponto de chegar a uma conexão do inteiro com aquele novo, e gerando uma resposta dessa inteireza àquele novo, tornando esse conhecimento válido integrativamente. Agora, essa integração que valida o conhecimento, essa inteireza que vivencia o novo e que o introjeto traz para dentro de si e o integra e o conecta com a sua inteireza e gera uma resposta integrando, conectando todo esse saber ao externo, envolve processualidades que estão no campo do controle, também chamado consciente, e do campo da ausência de controle, do desconhecido, chamado inconsciente. Então, essa inteireza desse conhecimento, dessa vivência com o novo, terão aspectos que são facilmente reconhecidos, evocados, comunicados, as especificidades integradas conhecidas, e terão aspectos que estarão ocultos, obtusos, com dificultadores para serem contactados e comunicados e compreendidos, mas que estão ali, que estão presentes ali. E então a validação do conhecimento, ela envolve todas as multidimensões nas suas gradações de acesso, conscientes e inconscientes, ou seja, controláveis e ocultas a nós mesmos, mas que compõem o inteiro, e que, se formos investigar, como já foi trazido aqui em outros vídeos, se nós adotarmos a postura de uma investigação integrativa do nosso conhecimento, nós teremos a possibilidade de identificar de fazer contato e de estudar, mas esse investimento vai ter que ter um tempo de sustentação para que nós estudemos as características, possamos identificar aquelas que já são possíveis, nosso reconhecimento, e as que não são, e investir em ter contatos novos, ter acessos a outros elementos, para que essas características, esses aspectos, aquele conteúdo, aquela porção que está oculta a nós, de repente possa tornar-se codificável e passar a ser algo que nós conhecemos, reconhecemos, ou seja, que seja controlada por nós e se torne algo do consciente. Então, a validação do conhecimento trata da nossa inteireza multidimensional, consciente e inconsciente, envolvendo todos os nossos aspectos, conhecidos e desconhecidos, na nossa versão inteira potente de contato vivencial. E muitos desses aspectos nós podemos nomear, que é o racional, o emocional, o comportamental, e essas inteirezas com o sensorial se espelham no soma, na parte física, o relacional, aquilo que nós vimos que existe na vivência só na troca, só no contato, o transpessoal, que está para além de nós, o que está para além de nós e dos outros, numa ideia do transcendental, do divino, tudo isso envolvendo a nossa história de vida, com todos os seus aspectos memorizados, e tudo isso com níveis diferentes de gradação de processualidade, de excitabilidade e de inibição, envolvendo potências de acessibilidade, que é o consciente, e potências de inacessibilidade, que é o inconsciente, a ser conhecido e a ser, vamos dizer assim, traduzido, a ser codificado por nós mesmos. Tudo isso, quando é
envolvido num processo de integração, considerando todos esses aspectos, envolve um conhecimento válido. E para se chegar a essa validação do conhecimento, precisamos escolher ampliar o contato em termos de duração no tempo para nos questionarmos, procurarmos dados de realidade, evidências sobre as múltiplas dimensões envolvidas naquela vivência que tem o conhecer, que tem algo de novo que nós capturamos, e procurar também aquelas que estão ocultas, e por estarem ocultas é como se ficasse faltando alguma coisa, tivesse alguma desconexão, alguma incoerência, algo que está obtuso, oculto, que parece que falta, mas que ainda não é possível identificar as suas especificidades. Então, para fechar a compreensão aqui da construção desse saber sobre a validação do conhecimento, a validação do conhecimento se dá quão mais amplo é possível o acesso à identificação das multidimensões nos seus multiníveis graduais de constituição que estão ali presentes naquele conhecimento e, portanto, é validado integrativamente pelas suas multiplicidades em multiníveis que formam a inteireza desse conhecimento e que ali são possíveis de contactar. Assim, ficamos no fechamento dessa construção do saber integrativo da validação do conhecimento, ao qual eu vou agradecendo aqueles que participam desse processo comigo e ao qual eu vou convidando para atribuir o like, o joinha, comentar o vídeo, caso julgue que deva ser feito. E para aqueles que têm comentários, sugestões, que façam os comentários na parte do comentário do vídeo, e aqueles que quiserem contato comigo para desenvolver processos integrativos mais individuais, tem o nosso e-mail do nosso canal na descrição desse vídeo. Por hora, eu vou agradecendo a construção desse saber integrativo e a presença de todos vocês.